Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos caríssimos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui com o conteúdo de língua portuguesa, a parte de gramática. Estamos já chegando na reta final do tópico de fonologia. Chegando, não é que chegamos. Realmente é extenso, tem muitos detalhes, mas nos ajudará nos demais tópicos dos programas ou do programa do seu concurso de língua portuguesa. A gramática da língua portuguesa ela é carregada de regras. É considerada uma das línguas mais difíceis de se aprender, não quanto à pronúncia, mas em relação às suas regras. Por que essa variedade? Uma questão cultural. A mistura de línguas, a mistura de raças, deu origem a uma língua que possui o quê? Várias origens, palavras de origens diferentes que formaram uma única coisa. Tem o aspecto cultural, tem o aspecto linguístico, tem os alofones, tem as peculiaridades de grupos. Então, nós temos que pegar uma norma padrão estabelecida, que é o que é cobrado pelas bancas de concurso. Por quê? Na verdade, os órgãos públicos, as instituições, o poder executivo, ou legislativo, ou judiciário, eles querem testar para saber se aquele funcionário que entrará para o serviço público, ele sabe comunicar-se bem com qualquer pessoa e se ele sabe escrever bem, ou seja, se ele pode ser um bom emissor ou um bom receptor, também saber ouvir, entender a mensagem e o quê? Fazer o seu atendimento eficiente e eficaz ao público. Então, vamos continuar. Eu parei com vocês na questão do acordo ortográfico e as mudanças que ocorreram na situação. A última coisa que vimos, o último tópico, foi quanto ao acento diferencial. A questão de por, a questão de pelo, a questão de para. Esses acentos, o pelo e o para diferenciar quando era uma preposição e quando era o verbo, nós temos, ou no caso do pelo, quando era o substantivo, não existe mais o acento diferencial. Também não houve mudança na pronúncia. Como você descobrirá? Pelo substantivo e pelo a contração de por mais o. Vocês descobrirão pelo contexto. Como descobrir a diferença entre para a preposição e para do verbo parar, terceira pessoa, do singular, pelo contexto. Por manteve um acento diferencial. O próprio verbo no infinitivo tem o acento circunflexo para também diferenciá-lo, certo? Mas aí também continua. Pode, pôde, manteve o acento diferencial porque tem a mesma grafia pode, pôde, o acento serve para mostrar o quê? Pode está no tempo presente do indicativo, terceira pessoa do singular, pôde está no pretérito do indicativo, também na terceira pessoa do singular, simplesmente para diferenciar presente do passado, certinho? Ainda vamos ver outros tópicos nós temos aqui para continuar a questão do acordo ortográfico. No caso, veremos agora o verbo ter. O que aconteceu que foi mantido em relação ao verbo ter e os derivados, os verbos derivados deste verbo. O verbo ter manteve o acento gráfico na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Tem, eles têm, os estudantes têm, os candidatos têm, as empresas têm, circunflexo, para diferenciá-lo da terceira pessoa do singular do presente do indicativo. O candidato tem, não tem acento. Os candidatos têm o acento circunflexo diferencial. Os derivados do verbo ter, como conter, deter, manter, também mantiveram a acentuação gráfica para diferenciar quanto ao número singular e plural da terceira pessoa do presente do indicativo. Então, contém com acento plural, detém com acento circunflexo plural, acento circunflexo
genuflexo, circunflexo. Mantém com acento circunflexo no plural. E continua com a regra correta. Porque as palavras terminadas em e ens, quando tem a tonicidade na última sílaba, ou seja, que são oxítonas, elas são acentuadas. Então, a regra continua mantida. Certinho? Vamos seguir adiante? Vamos trabalhar com vocês agora a questão do acento diferencial de forma para forma. A forma como ele fala comigo, a maneira, o modo como ele fala comigo. A forma de bolo é nova. A forma de bolo está estragada. O substantivo forma pode ser acentuado facultativamente. Esse aí pode colocar ou não. Para diferenciar de forma, terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo do verbo formar. Ou o substantivo que eu disse para vocês. Ele me olha de uma forma diferente. Ele forma o pelotão. Olha o verbo formar aí. Vamos ver os exemplos. A forma do bolo é de um ótimo material. Substantivo, olha a forma aqui. Ele forma, olha o verbo, o grupamento de alunos sempre de forma, de maneira perfeita e disciplinada. Todos são pontuais. Numa mesma oração, eu tenho homógrafo, homófono, mesma escrita, mesma pronúncia. Ele forma de forma. Aqui é um verbo de forma, de maneira. Então, nós podemos ou não manter esse acento diferencial. No caso, no segundo exemplo, não teríamos acento porque não é o substantivo. Certinho? Vamos seguir adiante, porque agora nós passaremos para a ortografia. O que às vezes dificulta na resolução de uma questão de ortografia? Muitas palavras que nós falamos no dia a dia, mas nós não escrevemos. A famosa dúvida SS, S. Até que essa dúvida pode ser suprimida. Por quê? Se for um S entre duas vogais, nós temos exatamente o quê? O S com som de Z. Se não tem som de Z, são com dois S's. E a questão do S ou do cedilho? E a questão do Z ou do S? E a questão ainda que tem do SC, do XC, do G e do J? Terminação do verbo com E ou com I, atribuir, atribui. Falamos o tempo inteiro, mas não escrevemos. Então, o que faz, o que pode ser feito para que você melhore a questão ortográfica? Ler muito, escrever bastante. Certo? Vamos ver algumas regras. Algumas são memorização, mas memorize com compreensão. Cada pessoa tem a sua forma de criar macetes, as frases para se lembrarem de algo, ou uma palavra, conectar a uma palavra relacionada. Utilizem da maneira que melhor ficar para vocês. Não adianta que nessas aulas, que são apresentadas para milhares de alunos em todo o Brasil, eu mostrar para vocês um macete que às vezes funciona comigo, principalmente por um fato. Ele funciona comigo, não funciona com todas as pessoas. Então, ao dar um determinado macete, pode complicar. Os macetes que são mais gerais, quase universais, esses eu passo para vocês. Mas os mais pessoais, convém a cada um tentar utilizar, criar o seu. É um dos métodos de estudo, certo? Então, vamos lá à questão da ortografia. O que quer dizer ortografia? Uma rápida explicação aqui para ilustrar. É a parte da gramática que ensina a escrita correta das palavras. O que acontece com algumas bancas que dificultam, exigem mais do candidato em uma questão?
quando pede para você ler todas as alternativas ou ler o fragmento abaixo e dizer se está correto quanto a ortografia, acentuação, pontuação, regência e concordância. Então, temos que olhar vários aspectos ao mesmo tempo. E, às vezes, uma leitura rápida, infelizmente, não nos deixa perceber que faltou uma letra. Então, vamos olhar com mais cuidado a partir de agora esse tipo de questão. Certo? Orto quer dizer certo, direito, correto. Grafo, grafia, escrita, descrição. Então, é uma escrita correta, escrita certa. E ia é um sufixo formador de substantivo, ortografia é um substantivo. Certo? Existem na língua portuguesa 26 letras. A questão é que o K, o Y e o W, eles estão inseridos, sim, no nosso alfabeto. Só que eles são usados normalmente para quê? Para palavras estrangeiras. Algumas até aportuguesadas, mas que mantiveram essas letras, talvez em respeito à língua de origem. Talvez uma questão etimológica, uma questão cultural. Também serve para alguns elementos químicos, para a questão de distância, porque alguns ramos, algumas áreas da engenharia, eles estudam medidas ainda com aquela pertinente à medida original, a jarda, a légua, que normalmente nós temos o quê? A palavra originada de uma língua estrangeira. Então, mantém-se o K, o Y e o W, que são típicas consoantes mais frequentes em línguas estrangeiras, como, por exemplo, a língua inglesa. Vamos ver isso? Empregam-se K, W e Y que fazem parte do nosso alfabeto da língua portuguesa, do português. Em abreviaturas e símbolos científicos. Olha o quilômetro. Mas, professor, a gente escreve quilômetro com QU e é um dígrafo, 2 letras e um som. Parabéns, você está ótimo. Só que na representação, quando a pessoa está estudando, ela vai escrever KM. Ela não vai escrever QM, QM. Quilômetro. Mas a representação KM. É igual quilo. Q-U-I-L-O. Quilo. Olha outro dígrafo do QU. Mas a gente escreve o quê? KG. Quem escreve QG? Certo? YD. Vem de yard, jarda, que é um Y, não é um J. Yards é a jarda. Tungstênio, eu gosto dessa palavra, ela serve para usar de exemplo em várias coisas. Tungstênio, a representação do tungstênio científica é a letra W. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos a questão do uso dessas letras em palavras oriundas da língua estrangeira. Em palavras estrangeiras não aportuguesadas. Hobby, olha o Y. Happy hour, até que hobby nós conseguimos arranjar um sinônimo próximo, né? O lazer, os momentos, atividades de lazer. Happy hour, até hoje, eu ainda não ouvi, se existir, uma palavra em português que substitua happy hour. Certo? E web também. Alguns já falam a rede, mas a palavra web ainda é mantida por muitas pessoas. Em nomes próprios estrangeiros e seus derivados. Kant, Byron, Lord Byron, o mito da literatura do romantismo, grande inspirador de grandes poetas brasileiros, como Castro Alves, Gonçalves Dias. Byronismo. Byronismo é escrito com Y. E se aparecer no seu texto, na sua produção textual, tem de vir entre aspas, porque ele tem características de uma palavra estrangeira, que é a letra Y. Wellington. Wellington. O W com som de U na língua norte-americana, na língua inglesa, melhor dizendo. Se fosse em alemão, nós tínhamos o quê? Wellington, som de V, mas a letra W que representa. Certinho? Vamos adiante? A letra H.
A letra H tem um estudo muito complexo, bem longo, porque é uma letra que existe grafada, mas não existe sonoramente na nossa língua portuguesa. Então, eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais, porque nós vamos estudar na próxima aula tudo que é pertinente à letra H, a ortografia correta. Bons estudos e até a próxima!